A mineração, bom, ela opera numa escala que é difícil até de imaginar. A gente está falando de mover montanhas, de tirar a energia que move o nosso mundo das profundezas da Terra. Mas por trás de toda essa força, existe uma batalha constante, quase invisível, que é a batalha pela segurança. E o centro de tudo é exatamente este. De um lado, o poder absurdo desses equipamentos de mineração, do outro, a fragilidade de quem opera tudo isso. Como é que se projeta a segurança num lugar onde um menor erro pode ter consequências gigantescas? A resposta está num campo muito específico chamado fatores humanos. A ideia aqui é simples, mas revolucionária. Não se trata de forçar as pessoas a se adaptarem à tecnologia. É o contrário. É fazer a tecnologia funcionar para as pessoas, de um jeito que seja intuitivo e, claro, seguro. Então, para a gente entender como os fatores humanos funcionam na vida real, primeiro a gente precisa olhar para o desafio principal que eles tentam resolver. Essa interação, que é super complexa, entre a pessoa e a máquina. Especialmente em lugares de altíssimo risco, como uma mina. Essa é a pergunta-chave. Porque antes mesmo de encostar em qualquer controle, o operador já enfrenta um monte de ameaças invisíveis ao redor. Vamos ver como o design e a engenharia entram em campo para lutar contra esses perigos. A nossa primeira barreira de proteção está no próprio ambiente. E é aqui que a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante. A gente vai explorar os perigos que não se veem na mineração e as soluções de engenharia geniais que foram criadas para combater cada um deles. O ruído constante, ele é um inimigo silencioso, por mais irônico que pareça. Ele não é só alto, ele ataca justamente as frequências que a gente usa para se comunicar. E a escala de decibéis é logarítmica, ou seja, a intensidade do som numa mina pode ser uma coisa absurda, causando danos permanentes muito rápido. A solução, então, é basicamente transformar a cabine do operador num santuário. Vedando, pressurizando e forrando tudo com materiais especiais, os engenheiros criam uma bolha de segurança que isola a pessoa daquele ataque sonoro constante lá de fora. Essa imagem aqui mostra um contraste que choca, né? Ela ilustra uma outra ameaça invisível. Na esquerda, um pulmão saudável. Na direita, o resultado devastador de inalar poeira de carvão, uma doença que eles chamam de pulmão negro, que vai destruindo o tecido pulmonar e transforma um simples ato de respirar numa luta diária. O grande perigo dessa poeira é o tamanho dela. Ela é tão minúscula que passa reto pelas defesas naturais do nosso corpo, vai parar lá no fundo dos pulmões e causa uma fibrose, que vai endurecendo o tecido, tornando a respiração cada vez mais difícil. E a estratégia de defesa é feita em várias frentes. Não é uma solução única, mas sim várias camadas de proteção. Desde conter a poeira lá na fonte, até purificar o ar dentro da cabine. Cada passo foi pensado para manter os pulmões de quem trabalha ali seguros. Ok, depois de cuidar da segurança do ambiente, a próxima batalha acontece dentro da cabine. Agora o foco é na interface, nessa conexão crucial entre o operador e a máquina. Os controles, os painéis, que são o cérebro de todo o equipamento. Essa frase resume tudo. Naquela ponte entre o ser humano e a máquina, os mínimos detalhes têm consequências enormes. O jeito que um controle é projetado pode ser a diferença entre uma operação tranquila e um desastre completo. Olha só que exemplo clássico e fascinante de uma falha de fatores humanos. Nesse Chautauquar, quando se dirige de ré, a resposta da direção inverte. Você vira o volante para a direita e o veículo vira para a esquerda. Os engenheiros chamam isso de relação incompatível de controle e resposta. É totalmente o oposto do que a gente espera e é uma receita quase garantida para o erro, ainda mais sob pressão. As cabines mais modernas, como essa aqui, parecem até cockpit de avião, né? Cheias de mostradores, luzes, telas. E embora ter acesso a tanta informação pareça ótimo, isso leva a gente para uma questão de design super importante. Pensa numa emergência. Vários alarmes podem soar ao mesmo tempo. Em vez de ajudar, essa sobrecarga de informação pode confundir até paralisar um operador e acabar piorando uma situação que já era ruim. Um bom design precisa saber filtrar e priorizar o que é realmente crucial. Bom, o próximo passo, lógico, é ir além dos fatores de fora e da interface física. A gente precisa pensar no estado interno do operador, nos desafios cognitivos, como o cansaço e o estresse. Eles são tão importantes quanto qualquer alavanca ou botão. Isso aqui é um fato, não tem discussão. É fisiologia humana. A nossa capacidade de tomar decisões certas e reagir rápido diminui muito com o tempo de trabalho. Fadiga não é fraqueza, é uma condição biológica e o design precisa levar isso em conta.
E quando a gente vê esses dados num gráfico, o impacto é claro. A probabilidade de um erro acontecer não sobe de pouquinho em pouquinho, ela dispara. Um bom projeto de sistema tem que considerar essa realidade, planejando pausas, limites de turno adequados, tudo isso. O estresse muda completamente o jeito que o cérebro funciona. Ele nos coloca em modo de sobrevivência. Para fugir de um predador, ótimo. Para operar uma máquina de toneladas, péssimo. A atenção fica limitada, a paciência some, a busca por atalhos aumenta e, bom, os riscos vão lá para cima. Para a gente fechar, vamos subir um pouco o nível da discussão e falar da filosofia por trás de um bom design de fatores humanos. Não é só sobre resolver um problema aqui e outro ali, mas sim sobre ter uma abordagem sistemática e muito inteligente para a segurança. E aqui está a grande virada de chave. Essa hierarquia muda o foco da culpa, que antes era do operador, por uma falha de projeto. A solução mais eficaz para um perigo é sempre eliminar ele lá no comecinho, na fase de projeto. Confiar só em treinamento ou avisos é a estratégia mais fraca de todas, porque ela espera que o ser humano seja perfeito num mundo que não é. Esse é o objetivo final, e ele tem um nome, Pokayoke. É um conceito japonês super poderoso. Pensa num quebra-cabeça, onde as peças só encaixam de um jeito. A ideia é essa. Em vez de esperar que as pessoas não errem, o sistema é projetado de um jeito que seja fisicamente impossível cometer aquele erro específico. Esse conceito de Pokayoke está em todo lugar no nosso dia a dia, e a gente nem se dá conta. Não são só conveniências, são exemplos de design defensivo que nos protegem de erros comuns, desde os mais bobos até os que poderiam ser bem perigosos. Isso nos leva a uma reflexão final, né? A ciência dos fatores humanos e do design defensivo não serve só para máquinas gigantescas. Ela nos desafia a olhar para o nosso mundo e perguntar como a gente pode projetar um ambiente mais seguro, mais inteligente e, no fim das contas, mais humano para todo mundo.